Sendo, tá? Se tu... Sem problemas. A conexão vai ficar melhor. Então, gente, sejam todos bem-vindos, né, para o nosso Meetup SG na Prática, com a nossa convidada Clara Saá. A Clara, ela é advogada formada pela UFMG, com experiência internacional na Universidade de Leeds, na Inglaterra. Possui pós-graduação em finanças pela Fundação Dom Cabral e possui experiência em gestão de negócios e projetos. É embaixadora certificada pelo Instituto Capitalismo Consciente Brasil e membro do Comitê de Impacto da Fundação Dom Cabral Alumni Network, e professora universitária de reputação corporativa e ESG. Não é pouca coisa, né, Clara? Eu fico entre ficar com vergonha do meu currículo e depois eu olhar e falar assim, não, eu me esforcei muito para chegar nele. Imagina um negócio desse, pode não. Mas, Clara, seja muito bem-vinda. Gostaria também de dar bem-vindas para todo mundo que está participando aqui com a gente. ESG é um tema super importante. Hoje não dá para se pensar em modelos de negócios e não incluir isso, né, na construção do nosso negócio. É isso, Clara. Fique à vontade. O microfone é todo seu. Ai, boa noite, gente. Muito obrigada por estarem aqui, né, numa sexta-feira, esse horário, final de tarde, né, todo mundo querendo um happy hour e aqui falando de SG. Eu tentei trazer, vou até compartilhar minha tela, eu tentei trazer aqui o que eu acho que é o mais prático, o que é mais relevante, porque o conteúdo desse tema, essa sopa de letrinhas que a gente fala, é muito grande. Se você vai descendo e aprofundando, é sem limites o tanto de informação que tem, a gente fica perdido e não sabe por onde começar. Então, eu tentei trazer o que eu aprendi no dia a dia, né? Como que eu estou priorizando isso no meu dia a dia como consultora e nos ecossistemas que eu participo, para tentar deixar algo que seja viável para empresas de qualquer tamanho, né? Porque hoje a gente pensa assim, só quem faz isso são grandes empresas, eu não tenho recurso, não tem como fazer. E não, dá para fazer, todo mundo assim. Hoje, como a Tony disse, não dá para nascer um negócio que não tem essas letrinhas no seu business, né, na sua operação. E o mais importante aqui, né, já que estamos falando de uma aceleradora, de um meio de startup, é como eu vou conseguir recurso pensando nisso, porque tem muito. Então, na prática, é para ser prático mesmo. A gente vai fazer uma pequena reflexão no início, porque eu acho que tudo tem que começar dessa base de entender o porquê que isso nasceu, por que é necessário e por que hoje não é uma opção não fazer. Né? Já falamos aqui, meu LinkedIn, eu costumo postar bastante conteúdo, tudo que eu vejo de novidade, principalmente regulação, oportunidades, algumas reflexões. Então, se quiserem me seguir lá, e eu estou super disponível para qualquer dúvida ou que queiram tirar aprofundar num tema ou questionar, é só me acessar por lá. Eu gosto de começar por essa imagem, porque ela mostra, né, vários problemas num lugar só. Ela mostra pobreza, ela mostra o descaso com os resíduos, ela mostra o descaso com o meio ambiente, com as crianças, né, com os animais. Então, aqui a gente tem tudo, né, um pouquinho de tudo nessa visão. E é isso que o ESG, ele tenta minimizar, ele tenta apoiar, né? O que a gente tem de problema e como que a gente pode fazer. Um outro ponto que é importante, né, refletir é que 2.153 pessoas têm exatamente a mesma riqueza que 4,6 bilhões. Então, 60% da população mundial tem o mesmo valor que alguns bilionários. E esse número, ele é de 2020. Então, como a gente está passando por uma crise inflacionária muito grande,
esse número tende a aumentar, porque geralmente em momentos de crise econômica, as pessoas ricas tendem a ficar mais ricas e as pobres tendem a ficar mais pobres. Então, essa discrepância pode estar aumentando agora. Quando a gente olha para o nosso consumidor, né, e aí a gente pensa assim, por que que eu devo investir na sustentabilidade? A gente vai falar sobre o planeta Terra ser a terceira opção de prioridade do consumidor. Então, ele primeiro pensa na qualidade e nos benefícios para a saúde, e depois ele pensa no planeta. E 70% dos consumidores aceitam pagar até 25% a mais no valor do produto. Então, quem fala sustentabilidade é custo, não. Você pode agregar valor à sua marca em uma quantidade relevante. Quando a gente fala também em questões climáticas, né? Frio extremo, calor extremo, derretimento de calotas, enchentes, aumento de temperatura, a gente fala em afetar os ativos também da companhia. Então, além de ter, né, uma questão de o risco climático para sobrevivência no futuro, a gente tem os desastres, o que acontece agora. Então, o preço de uma enchente, o preço de uma seca numa produção agrícola, o preço de distorções climáticas, excesso de chuva, excesso de sol, mortes. Então, tudo isso afeta diretamente o nosso dia a dia e o dia a dia dos nossos negócios. Quando a gente vai falar em reputação corporativa e governança, a gente tem aqui como exemplos caso da Americanas, caso da Wells Fargo, e aqui eu faço uma sugestão para que vocês vejam uma série no Netflix, né, um documentário que chama Na Rota do Dinheiro Sujo. Quem nunca assistiu, anote e assista. É um documentário que fala sobre as principais crises de reputação corporativa, fraudes empresariais, e é um bom... Eu brinco que é interessante que a gente aprender com o erro dos outros. Então, assim, ninguém está imune a erro, mas se a gente pode aprender com o erro do outro, é muito melhor, porque a gente segue ileso. Então, como que a governança que é o G do ESG, ele nos ajuda a nos proteger de casos como esse, né, que aqui estão em grande escala, mas podem acontecer em qualquer nível. E aí, a gente tem a seguinte, não sei, alguém já viu essa? Levanta a mão ou coloca uma carinha, quem já viu essa escala de risco do Fórum Mundial? Laís? Tuane, não? Ou sim? Não, Cris? Todos os anos, o Banco Mundial solta essa escala, que é a escala global de risco. E nessa escala é categorizado por, né, o impacto daquele risco e a categoria. E aí aqui a gente vê, né, o primeiro hoje em dia é o custo de vida, né, pensando na pressão inflacionária pelo mundo inteiro. E depois a gente já vai para as questões climáticas. E aí, observando que de 2 anos para 10 anos sai a inflação, então a gente acredita que vai superar isso mundialmente, mas a gente só vê a questão das mudanças climáticas e falha de adaptação. E aí fica a pergunta para vocês. Sua empresa está pronta para resistir a esses riscos? E aí eu falo aqui nos riscos climáticos, nos riscos sociais, nos riscos de governança, né, de uma legislação mais apertada, pensando nessas questões. E o mais importante é se sua empresa, ou sua startup, ou sua ideia de negócio contribui para a diminuição desses riscos. Porque não mais aqui a gente está falando sobre resistência. A gente precisa encontrar soluções para diminuir esses riscos. E quando a gente olha, assim, para a questão
para as chamadas lá atrás, a gente já via, por exemplo, questão de doenças contagiosas, e foi de fato o que aconteceu com a pandemia em escala global, era um risco, e chegou a acontecer. Então, será que a gente vai pagar para ver? Será que isso, né? O que que a gente pode fazer para mudar isso? E aí, nesse sentido, nossa, voou muito. Nesse sentido, a gente, né, começa a questionar como é que soluciona esses problemas que muitas vezes podem ser locais, mas que têm uma escala global, né? Mudança climática afeta todo mundo. Problemas sociais, eles são locais, mas acabam, né, tendo o efeito migratório, que a gente viu muito aqui no Brasil, né, com a situação dos países no entorno. Então, tudo isso, ele começa a se tornar um problema também para a gente e para os nossos negócios. Quando a gente fala em sustentabilidade, aqui ESG, é muito importante ficar claro isso, ESG não é sustentabilidade, ela é uma ferramenta, então, como se a gente tivesse a sustentabilidade aqui no maior, e dentro dela o ESG como uma ferramenta, como instrumentos que ajudem a chegar aí. Por quê? Sustentabilidade é pensar em atender as necessidades de agora, porque a gente não pode, né, não tem como viver sem plástico hoje. Não tem como a gente falar, não quero nenhum produto de mineração. Então, você vai viver numa bolha, porque tudo hoje tem. Ah, não quero combustível fóssil. Hoje em dia, isso a gente não consegue pensar numa vida sem essas questões. Só que a gente precisa pensar em utilização racional para preservar a capacidade das gerações futuras. Então, não posso consumir tudo agora e acabar com, né, e, enfim, destruir o futuro das próximas gerações. Então, como que vem o ESG? O ESG, ele é um conjunto de critérios que são ambientais, sociais e de governança, para avaliar riscos e oportunidades e quais são os seus impactos. Então, o que que eu vou pensar? Eu tenho uma questão de gestão, eu tenho um problema com resíduo. O resíduo pode afetar o meu negócio. Um exemplo, rejeito de mineração. Quando uma barragem explode, ela afeta o meu negócio. E ela também, e eu posso afetar, né, essa questão. Então, assim, a minha operação de mineração, ela afeta, ela gera rejeito, então ela gera um problema de resíduo. Então eu preciso pensar das duas formas e verificar o que eu tenho de risco naquilo ali, naquela questão, naquele critério, e o que eu também tenho de oportunidades, ou como eu vou usar as oportunidades para solucionar aquilo. Então, basicamente, eu tenho esses critérios que eles vão ajudar a nortear a minha atividade, tanto para fazer o negócio, então, para operar, para criar estratégias, quanto na parte de investimentos, que eu acho que é bem relevante aqui para vocês. Como que eu, enquanto investidor, como que eu olho um negócio observando essas questões ESG que causam impacto na rentabilidade, causam impacto na longevidade do meu investimento, enquanto alocação de recurso. Eu quero alocar meu recurso em projetos, em negócios que cumpram essa função, que atendam esses critérios e que consigam resolver e solucionar algum problema global, local, enfim, que afete essas questões ambientais e sociais. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não vi. Tá. Mas eu sugiro que é só pesquisar Global Risks, vocês vão conseguir olhar e ver o estudo completo. Outro ponto aqui é a questão de como conectar
as instituições, né? Como conectar? O que a gente precisa para conseguir fazer isso? A gente precisa conectar instituições governamentais que trazem as questões regulatórias, que são fundamentais. Hoje, quando a gente pensa em um ambiente de insegurança jurídica, a gente não consegue escalar um negócio. Vide a questão do mercado de carbono, né? Não sei se vocês estão acompanhando ou têm esse conhecimento. Tá nesse dilema, vai sair o decreto, vai sair a PL, vai votar. Enquanto isso, a gente está operando só no mercado regulado, que tem suas questões, que não tem, né? Tem umas certificadoras e etc., que fica bem caro. E tem algumas pessoas que falam que estão fazendo compensação, mas é puro greenwashing. Então, enquanto eu não tenho uma regulação, eu não tenho uma segurança jurídica nessa história. O mercado se regula. A gente vê que não é assim que funciona, que cada vez que a gente deixa o mercado regular, daí a pouco tem que vir uma intervenção, porque o buraco foi mais fundo, a ganância ultrapassou o limite do aceitável. Temos a necessidade do mercado financeiro, e aqui eu falo de mercado financeiro tradicional, investimentos e etc., com o capital para direcionar essas soluções e direcionar esses negócios. A gente tem os negócios que são a principal força motriz, né? Ele causa o problema, mas ele também pode ser a solução. Então, aqui a gente tem as duas pontas. A sociedade civil, enquanto consumidora, principalmente, né? Sociedade civil, meio ambiente e etc., como stakeholders aí dessa situação toda. E a academia. Por que eu gosto de colocar a academia aqui? Porque, em geral, grandes inovações saem de pesquisas, né? Desse ambiente científico e tecnológico. Então, a gente precisa estar bem atento para esse parceiro, para essa parte interessada, porque é dali que vão surgir as soluções para esses problemas que a gente criou. Então, a gente vê, uma ferramenta que resolve, que minimiza o uso de combustível fóssil. Eu tenho uma solução que vai transformar o resíduo em adubo. Enfim, então é dali, dessa pesquisa, que a gente precisa buscar soluções e talvez, provavelmente, transformá-las em negócios e recorrer ao financiamento e por aí vai. Então, essa conexão é fundamental para escalar e para a gente solucionar aqueles problemas que a gente viu lá atrás. Queria fazer um exercício aqui com vocês. Quem já viu esse quadrinho? Por favor, levantem a mão. Espero que todos. Ótimo. Queria fazer um exercício com vocês. Quando você olha para esses quadros, para essas metas, qual é a meta que você acredita que norteia a sua vida profissional? O que te toca e qual que é o seu propósito? Se você nunca pensou nisso, pare, leia com calma, leia as metas e tentem enxergar como que foi sua trajetória profissional, suas escolhas, até suas escolhas pessoais, até hoje. E o que isso significa? Como que você acha que você pode estar contribuindo para solucionar, para atingir uma dessas metas? E quando eu fiz, eu faço esse exercício nas minhas aulas e depois que eu fiz esse exercício, eu falei assim, gente, minha trajetória profissional, não tive tempo de contar aqui para vocês, mas se vocês quiserem ler, meu LinkedIn tá lá, foi muito estranha. Eu formei em uma coisa, trabalhei em outra, depois saí, fiz outra transição de carreira, então eu já estou na terceira transição. Aí, quando eu fiz esse exercício, eu olhei e falei assim, tudo fez sentido, porque em cada uma delas eu pude ver que eu continuava vinculada àquela ODS.
Então, façam isso, pensem. A gente costuma pensar em termos de negócio, mas quando você pensa em vida pessoal e vida da sua própria carreira, isso faz muito sentido. Então, façam e depois me contem qual que é o número de vocês. A minha é a 10. E agora vamos falar um pouquinho do que é importante. Nós estamos aqui no meio de startups e startup gosta de investimento. Só em 2022, pensando apenas na transição para uma economia de baixo carbono, foram investidos mais de US$ 1 trilhão na transição. Então, toda essa, né, de mineração para a sustentabilidade, que a gente fala dos produtos, que inclusive tem muito aqui na minha terra, em Minas Gerais, que são grafeno, lítio e cobalto, se eu não me engano, para construir bateria, até investimento para hidrogênio verde, carros elétricos, placas fotovoltaicas, tudo isso consumiu ao redor do mundo US$ 1 trilhão. Então, dinheiro tem investimento, pessoas querendo investir nisso sim. Quando a gente fala no Brasil, em emissões rotuladas, que a gente fala aqui em título verde, dívida verde, títulos sustentáveis, títulos sociais, a gente teve de 2015, quando foi emitida a primeira, né, primeira emissão, até 2022, mentira, 2023, até abril esse número, foram 297 operações que totalizaram US$ 42 bilhões. Aí você fala assim, pouca operação e muito dinheiro. Então, aqui a gente está falando de operações grandes, de uma média de US$ 150 milhões. Por quê? Porque ainda é uma operação estruturada, que é cara, né? Precisa de certificação, precisa de auditoria de terceira parte, você precisa, né, de fazer uma pré-emissão. Hoje, como funciona pré-emissão, emissão e pós-emissão? E aí, quando a gente fala em pós-emissão, a gente fala em monitoramento. Por quê? Porque a gente tem duas categorias. A gente tem a categoria de aporte, que vai para um projeto. Então, eu viro e falo, quero deixar a minha fábrica zero carbono, né, neutralizada, carbono neutro. Aí eu vou captar o recurso para aplicar naquele projeto. Então, usar todo o recurso naquele projeto e eu preciso comprovar. Quando a gente fala em uma emissão sustentável, né, de sustentabilidade, eu crio metas, eu me comprometo a bater tantas metas em sustentabilidade, e esse recurso que eu recebo, eu posso usar ele de qualquer forma. Desde que eu bata as metas, eu terei uma taxa, né? Ou um desconto nessa taxa de juro acordada, ou eu tenho um incremento na taxa de juros acordada. Então, se eu me comprometi a bater uma meta, minha taxa vai variar de acordo com eu ter atingido ela ou não. Então, é uma emissão, então preciso ficar monitorando. Então, ainda é uma emissão estruturada, cara, então ela vale a pena para quando vai se captar muito dinheiro. Hoje ela também é utilizada como um marketing, né, um selo, porque como ela é muito fiscalizada e ela passa por um processo de auditoria muito forte, as empresas tendem a pegar como forma de demonstrar para o mercado que elas estão comprometidas com a agenda ESG, com a agenda de sustentabilidade. Então, acaba que algumas empresas que não necessariamente estão necessitando de caixa, pegam esse recurso para demonstrar seu comprometimento. Temos alternativas a isso? Eu sou uma startup, preciso de capital e etc. Tem. Muitos investidores estão sedentos por negócios que atendam a essa agenda, sejam como solução para um problema, sejam com uma estrutura de ESG bem feita. Por quê? Porque como a gente fala
de uma forte governança, de tudo que você faz, e aí aqui eu vou passar um pouquinho, que aí eu entro nesse ponto, mas é muito importante. Então, aqui eu trouxe algumas regulações que já estão em vigor. Então, por exemplo, a Agenda de Sustentabilidade da CVM. Se você é uma startup que tem um objetivo de curto, médio e longo prazo de abrir capital, você precisa pensar nessa agenda ESG, porque hoje a CVM, com a sua resolução 59, ela já passou a obrigar que as empresas apresentem em seu formulário de referência, as empresas de capital aberto, apresentem né, e transacionadas na bolsa, que você apresente no formulário de referência toda a sua estratégia ESG, então você tem que abrir algumas informações, inclusive para a cadeia de fornecedores, e quando a empresa não apresenta isso, ela tem que justificar essa falta de informação. Então, hoje é sem sanção própria da norma, mas existe o risco, né, da sanção social, que a gente fala, né, a reputação, sua ação pode ser mais mal vista, mais mal avaliada em função disso. Então, é um risco. Se você tem esse objetivo a médio, curto e longo prazo, é importante estar atento. Temos os requisitos de sustentabilidade para as seguradoras, a regra da SUSEP, porque as seguradoras são um dos principais setores afetados pelas mudanças climáticas, né? Então, a gente vê cada vez que tem uma enchente, cada vez que tem alguma questão, né, de material direta, né, que já está acontecendo, a seguradora ela tem que desembolsar um valor maior, então elas têm que se preocupar mais com esse risco. A agenda de sustentabilidade do Bacen, então, não quero abrir capital, mas eu preciso de financiamento, eu preciso captar recurso. O Banco Central já está colocando regras para isso, então começou já com as instituições financeiras e a tendência é cascatear isso. Política Nacional de Resíduos Sólidos, então, já está aí há algum tempo e cada vez mais forte. A regulação do mercado de carbono e alguns incentivos de financiamento para infraestrutura com benefícios sociais e ambientais. Então, tem várias, gente, é uma infinidade de coisas. Vai sair em breve, o escritório em que eu trabalho está montando para a XP Investimentos um e-book de regulações ESG, vai sair, então a gente está passando um pouquinho por tudo, mas fiquem atentos, mas tem muita coisa, isso aumenta o seu risco, mas também te dá oportunidades. Então, quanto mais regulação, mais você tem que estar cumprindo com aquilo, sob pena de eventualmente até ter licença revogada ou não ter acesso a algum investimento, mas você também pode olhar para a regra como uma oportunidade, porque às vezes você cumpre aquilo e tem algum benefício. Tá tendo alguma dúvida até agora? Eu tô falando aqui. Se quiserem interromper, perguntar algo, pode ir falando, tá, gente? Agora vocês me perguntam assim, como que eu começo? Por onde que eu faço o meu ESG? Aqui eu tentei dar um passo a passo do que é importante nessa jornada. Então, aqui a gente fala o seguinte, conhecer o tema. Então, isso que a gente está fazendo é um passo para o conhecimento. Você não tem como... Ótimo, eu vou te explicar, Vinícius. Eu acho que eu vou jogar a sua pergunta aqui nessa resposta. Quando eu conheço o tema, então eu preciso pesquisar e as fontes são infinitas. Sugiro começar a pesquisar, né, no LinkedIn algumas pessoas que são referências no assunto, normas, o Banco Mundial tem muita coisa, o OCDE tem muita coisa, então procurar nessas agências internacionais. A União Europeia é a principal referência em normas para esse tema. Então, assim, hoje, o que eu faço? Eu, Clara, profissional,
eu gasto 4 horas do meu dia diariamente para ler notícias e atualizações sobre isso. Eu acordo 6 horas da manhã, não recomendo. Não estou aqui dividindo minha rotina como... Mas eu estou falando a quantidade de informação que tenho. Eu acordo 6 horas, leio até 8. E à noite, antes de dormir, eu leio mais 2 horas de informações que eu recebo em grupos de WhatsApp, de cursos que eu participo, de ecossistemas de SG que eu participo. Então, tem muita coisa acontecendo e muda todos os dias. Então, é uma questão que você precisa estar atento a todas as regulações. Às vezes, alguma coisa que você viu, assim, há 2 anos atrás já ficou obsoleta. Então, sempre ficar. Se você quer trabalhar nesse tema, exatamente. Eu tenho. Vou até mostrar aqui a minha, eu imprimi, tá, gente? Mas sugiro a melhor forma de começar por aqui, que é a BNT do 2030. Sugiro que vocês leiam muito. É a base, quero trabalhar com isso, vou pesquisar e ler bastante. Depois eu vou pensar na intenção estratégica. Então, eu vou olhar... O ESG não é uma agenda que pode ser feita de baixo para cima. Ela tem que vir com comprometimento da alta liderança, porque precisa de estar muito alinhada com a estratégia de curto, médio e longo prazo da empresa. Então, não dá para começar uma agenda ESG vinda, né, de baixo para cima. Você pode fazer a provocação, mas se a alta liderança não comprar, não vai para frente. Então, é importante ter isso em mente, pensar numa gestão de mudança e cascatear. Às vezes tem que vir a própria estratégia ESG no mundo nasceu assim. Ela nasceu de uma reunião, né? A palavra, inclusive, nasceu assim, de uma reunião com as principais instituições financeiras do mundo, que tinham mais de não sei quantos trilhões em carteira, né, sobre gerenciamento. E começou a vir do investidor. Então, o investidor, não vou te dar dinheiro se você não fizer, não, e as empresas começaram a ter que se adequar, e hoje em dia, quanto mais se fala disso, os consumidores também estão criando essa força, e aí está ficando cada vez mais forte. Outro ponto importante, quando a gente pensa em pequenas, médias empresas, se elas são fornecedoras de grandes empresas que estão sujeitas à regulação, estão sujeitas a esse capital que exige que com o cumprimento da agenda, ela vai obrigar que o seu fornecedor cumpra. Então, ela sempre vem de cima para baixo. Beleza? Por que eu coloquei o diagnóstico como grande aqui? Porque você não consegue fazer uma agenda, né? Estruturar uma agenda, implementar, sem olhar para o que você tem. Algumas empresas têm excelentes práticas que já cumprem com vários requisitos, mas elas não têm isso estruturados, formalizados de uma forma visível. Outro ponto, eu preciso entender o que os meus stakeholders querem. Então, eu vou, nos próximos slides, eu vou mostrar como que a gente faz isso. Mas o diagnóstico, ele é fundamental. Então, toda vez que chega alguém para mim, algum cliente, eu quero pegar uma certificação. O primeiro produto que eu ofereço para ele eu preciso do diagnóstico. Sem o diagnóstico, eu não aceito fazer nada, porque sem saber como que aquela empresa está, em todas as suas áreas, que aqui a gente lembra da governança, preciso olhar para tudo, para avisar para aquela empresa que ela é um ESG, que ela tem, que não adianta eu fazer só a parte climática, não adianta só eu fazer o social. Preciso fazer tudo para falar que eu sou aderente a essa agenda. Então, o diagnóstico é fundamental. Depois, parte para o planejamento, parte para olhar para aquilo que é importante para mim, para aquilo que é material, para aquilo que é importante para o meu stakeholder, para aquilo que eu já faço, que eu quero fazer, e fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo. Observar as oportunidades. Então, como eu disse, é um tema que é infinito, em todos os seus aspectos, em número de ranking,
variação de padrões, variações de normas, enfim, tudo é em escalas magnâmicas. Tem opção para dar e vender. Então, eu preciso focar e entender quais são as oportunidades dentro daquilo que eu me propus a fazer, até para ser algo factível, porque senão você fica louco. Eu tenho, assim, mais de 2 gigas de conteúdo SG no meu computador. Em algum momento eu vou ter que selecionar, muita coisa eu já passei o olho, mas ler profundamente só quando eu tiver um caso sobre aquilo. Então, eu vou colecionando. Ah, preciso ver isso. Aí eu pesquiso lá na minha base de dados e acho o que eu tenho que ler. Vem para a parte de implantação, então essa é a parte, né, que eu já tenho tudo formatado num projeto, né, comum e vou implantar e por fim medir e monitorar. E aqui é muito importante eu selecionar um padrão desses que eu falei, uma forma de reportar. Ah, é um GRI, ah, é um SASB, ah, eu vou reportar com ODS, eu preciso definir, porque é assim que eu vou monitorar. E eu preciso ter metas e métricas bem estabelecidas aqui no planejar para medir isso e ver o tanto que eu estou avançando, porque essa agenda ela tem tudo a ver com os avanços. Eu preciso estar num lugar e chegar em outro. Então, pensando até numa teoria da mudança aí. E transversalmente, eu preciso relatar e comunicar. Por que isso? Hoje eu fui visitar um cliente, gente, que ele simplesmente tem todas as certificações. Tudo. Tudo que vocês imaginarem. Great Place to Work, Sistema B, selos e mais selos. Ele tem tudo. Tudo. Só que ele não comunica, então ele não se torna referência. Ele falou comigo assim: eu fico com vergonha de falar que eu faço, porque a gente tem esse costume, principalmente aqui no Brasil, de falar, o que eu tenho que fazer sem mostrar que eu fiz, o que a gente mostra demais é mentira. Então, o ESG, ele só vai ter valor para você enquanto rentabilidade, enquanto retorno financeiro, se você relatar e comunicar. Por quê? Porque é com isso que você vai conseguir um bom financiamento. Você vai conseguir um incentivo fiscal, você pode conseguir mais clientes, você vai conseguir mais fornecedores mais próximos, você vai conseguir diminuir sua taxa de turnover, você vai conseguir ganhar na sua reputação corporativa, transacionar bem com os entes fiscalizadores e regulatórios, com a sociedade. Então, se você não comunica, nada disso vira um ganho. Então, realmente, o ESG se torna um custo. Mas também comunicar. Sem fazer esse processo, você está correndo um risco grande de incorrer em greenwashing, social washing, ou qualquer washing aí que a gente já escutou falar. E pior ainda, você corre o risco de ser litigado, né, sofrer um processo judicial. Por quê? Porque você está fazendo um relato de algo inverídico. Isso pode ser fraude, isso pode ser propaganda enganosa, isso pode ser N coisas, crime, caso você o faça, dependendo do nível de regulação que você está sujeito. Então, é importante seguir esse passo a passo. É o passo a passo recomendado por todo lugar de que você falar de SG, ele vai te indicar fazer isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, precisem de algum apoio, é só me falar, pode me chamar lá, falar, oh, vamos olhar isso aqui, e eu vou dando indicações de onde pesquisar melhor. Eu trouxe aqui também um exemplo no diagnóstico, uma das principais metodologias, e que eu acho que é a base de quando você fala assim, quero estruturar uma agenda SG para minha empresa. Eu tenho que começar daqui. Por quê? Ela ajuda a priorizar. Então, eu vou entender o que é relevante para a minha operação, para eu não falar que eu estou cuidando de resíduo,
sendo que eu sou uma empresa de software que não gera resíduo para o meio ambiente, né? Ou que a quantidade de resíduo é muito pequena. Então, eu vou olhar para aquilo que é relevante e vou priorizar, né? Basicamente, a gente tem recursos finitos de tudo na vida, inclusive tempo e dinheiro, principalmente. Então, eu vou alocar o recurso no lugar certo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pensar, enquanto empresa, o que que é importante para mim. O que que faz eu escalar, aumentar a minha rentabilidade, que faz eu aumentar minha reputação, que faz eu receber mais clientes, enfim, eu vou pensar no que faz sentido para mim, beleza? Mapeei todos os temas. Eu vou até os meus stakeholders, e aqui são as partes interessadas no meu negócio, e tentar ser o mais genérico possível, todo mundo que se relaciona comigo, eu vou atrás e faço uma pesquisa com eles. Entendo, ó, o que que é importante para você pensando no meu negócio? O que que te faz me apoiar de alguma forma? E seleciono esses mesmos temas e peço a priorização. O que foi importante para o meu stakeholder, mas não é para mim, tem que ser pensado em questões de parceria ou serem monitorados. Por quê? Porque pode ser que isso se torne um ofensor para a minha empresa em algum momento. Então, eu tenho que estar sempre olhando para aquilo. Ah, não é importante para ninguém? Nesse momento, eu não vou me preocupar. Lembrando que é preciso refazer essa matriz de tempos em tempos. A cada vez que você vê que está mudando muito o foco, alguma coisa, acontece alguma coisa relevante, você olha para ela e revisita. Porque as coisas podem mudar, a gente está em, né? Ninguém passa, a única constante é a mudança. Então, vou monitorar. O que é muito importante para a empresa, mas não é para esse stakeholder. Eu não vou fazer, eu vou fazer porque é importante para mim, eu preciso resolver, mas eu não preciso gastar tempo divulgando, porque não é importante para o resto. O que que tem que ser prioridade, tanto na estratégia da empresa e na comunicação? O que é importante para nós dois? Porque é isso aqui que as pessoas, né, que os stakeholders vão avaliar na hora de transacionar comigo. E a partir do momento que eu tenho isso claro e o que é mais importante para quem, eu vou saber ter uma comunicação direcionada e vou conseguir alocar os meus recursos, que são escassos, em geral, nos locais certos. Então, eu preciso pensar nisso aqui para estruturar a agenda ESG. Como que eu seleciono os temas? Como que eu seleciono as perguntas? Como que eu faço esse movimento? Aí vai depender do seu tamanho, do seu setor, né? É muito importante olhar para o seu setor, para os concorrentes. Quando você olha para esses padrões e standards, tem alguns temas que já foram previamente selecionados, e aí você pode fazer um exercício e colocar o que faz sentido para você, na sua realidade também, mas basicamente é uma pesquisa. A outra ferramenta que eu não queria deixar de passar é a matriz de risco. Por quê? Para muita gente mesmo, ESG é sinônimo de gestão de risco. Eu acho que é muito simplista, mas eu acho que essa é uma ferramenta essencial para cuidar do negócio e priorizar as ações. Então, quando eu olho lá atrás na matriz de materialidade, depois eu trago os temas, trago quais são os riscos trazidos por ele e avalio o que tem probabilidade de acontecer, qual é a consequência, para entender qual que é a minha priorização na elaboração de um plano de contingência. Então, a partir disso, eu olho o plano de contingência, né, caso aconteça, mas eu também penso em estratégias mitigadoras desse risco. E aí eu vou traçando o que é importante para a empresa, pensando também nessas questões climáticas e sociais. Por que o negócio vai para frente, gente? Ele pula muito. Era isso.
Eu ia colocar aqui também um artigo que eu escrevi, mas acabou que o link não estava funcionando, mas enfim, porque é importante falar que SG não significa perfeição, nenhuma empresa é, né? Nós não somos a empresa, muito menos. Então, nessa jornada vai ter erro, vai ter acerto, e a partir daí, vou compartilhar. A partir daí, a gente vai aprendendo. E quando eu falei lá atrás do erro dos outros, olha para o que as outras empresas estão fazendo, as empresas do seu setor, os seus concorrentes, o que eles já fizeram, se eles estão muito à frente, se eles estão muito atrás, se seu objetivo é ser pioneiro, se não é. E pensa nessa estratégia, pesquisa o seu setor. Geralmente eu sugiro, eu sempre faço as pesquisas, caso vocês consigam falar ou ler. Faço pesquisa em inglês também, porque tem muito conteúdo, principalmente na União Europeia, que eles estão muito avançados, e estão colocando regras que vão afetar o Brasil enquanto exportador, né? Eles estão colocando regras importantes. E no mais, estou à disposição, que vocês tiverem de dúvida, se alguém quiser fazer pergunta. Vinícius, como que trabalha com isso no ESG? Precisa de gente em todos os setores, em todas as áreas. Precisa de gente para fazer processos, precisa de gente para acompanhar KPI, precisa de gente para desenhar, fazer gestão de projetos, precisa de gente para... É infinito. Eu, por exemplo, eu sou advogada, eu olho para a regulação, mas eu também acabo fazendo gerenciamento de projetos, enquanto na parte de finanças tem muito espaço, né, por causa das finanças verdes, aí eu tenho BNDES com estrutura de blended finance, que é misturar o capital privado com o filantrópico. Enfim, tem muita área. Quando você olha, os cargos de entrada estão começando assim com júnior, ganhando 5, 6 mil reais. Então, assim, você está no 7º período, faça uma monografia nisso, pensa, tem crédito de carbono, tem muita coisa. Olha para o seu ODS, entenda o que faz sentido para você, e com certeza vai ter algo no ESG que vai precisar dessa demanda. E aí, no mais, o que vocês quiserem perguntar. Clara, muito obrigada pela exposição, um conteúdo super riquíssimo, uma aula aqui de verdade, assim, obrigada mesmo, esclareceu muitas coisas para a gente, muitos conceitos, né? Porque como você falou, uma das primeiras falas sua foi falando que ESG não é sustentabilidade, né? E a gente sempre vincula muito só essa parte pensando que está diretamente ligado com isso. Não é só isso, né? Sustentabilidade é uma vertente que tem lá dentro de várias linhas, várias ferramentas que a SG pode nos oferecer. Na verdade, Tuane, é o contrário. Sustentabilidade, a SG está dentro. Isso, exatamente. Que o SG é que é a ferramenta. Mas é muito importante a gente desvincular um pouquinho disso, né? Porque está muito além disso. E uma coisa que você trouxe muito na sua apresentação foi quanto à questão da regulação, que está totalmente ligado com a parte da governança, né? Que é extremamente importante nos negócios, e principalmente nos negócios inovadores, né? Você colocou, inclusive, a tabela de riscos, né? Nos próximos 2 anos a gente ainda vê muita coisa de social, enfim, de geoeconomia, mas nos próximos 10 anos a parte ambiental também está cada vez mais exposta, né? Assim, ela quase que ocupa todo o ranking dos 10 riscos que os negócios podem sofrer.
e isso impacta diretamente. E a parte da regulação dessa agenda nos prepara para isso, né? Então, assim, foi muito legal trazer aqueles pontos. A gente sempre vê ESG mais para o lado da bioeconomia, para o lado da agenda verde e tudo mais, e esquece um pouquinho desses processos de governança dentro da sigla, né, que traz para a gente. Então, fiquei muito, muito, muito feliz mesmo de ter compartilhado esse novo ponto de vista, né? Assim, é a primeira vez que alguém traz, que eu participo de um meetup ou de algo nesse sentido de SG, que traz como o protagonista a governança. Então, assim, foi muito satisfatório mesmo. Pessoal, tá aberto para pergunta. Eu tô curiosa, alguém quer compartilhar qual é dentre os itens da ODS, alguém gostaria de compartilhar qual é que está alinhado com o propósito do seu negócio ou mesmo o propósito de vida? Oi, eu quero falar. Clara, sua apresentação foi simplesmente perfeita. A minha cabeça ficou aqui fervendo, anotando tudo. Então, é, como eu disse no começo, né, eu moro aqui em Recife e a gente tem uma startup incubada na UFPE. É uma startup que ela surgiu do meu projeto de pesquisa, que é desenvolver um recipiente, né? Um material, um recipiente, que eu posso dizer assim, de grosso modo, que vem da natureza, né? Então, por definição, como ele vem da natureza, né? Eu coleto na natureza, então a própria ele já nasce dentro da SG, certo, Clara? Porque Oi, eu caí. O que que foi? eu não Dá para sei. repetir? Então, como a gente trabalha, né, tá tentando desenvolver, né, esse recipiente, então eu tenho que ir em comunidades, fazer essa coleta e processar esse material dentro do laboratório, né? Então, eu acho que por definição, dentro aí da sigla Uhum. do ESG, a gente está muito no social e no ambiental, né? Eu acho que eu preciso evoluir muito na governança ainda, né? Porque, por exemplo, eu trabalho com biomaterial oriundo da cajucultura, que é algo muito forte aqui no Nordeste, né? A pessoa que vem para o Ah. Nordeste, ou um caju, então é um material que eu coleto, né, do cajueiro. E assim, eu tenho muitas dúvidas, né, em como implementar, em como, por exemplo, dizer, olha, eu trabalho com caju, com ESG, eu faço replantio de mudas, eu estou levando uma nova fonte de renda para o agricultor familiar. Então, só em eu estar tentando desenvolver esse recipiente, eu compro, né, a matéria bruta do agricultor, que ele não venderia isso. Era lixo, sabe? Era algo que não se aproveitava. Então, hoje eu tenho muita dificuldade em como implementar isso, em como regular isso. Para dizer, ó, eu tenho aqui minhas práticas ESG, a minha startup está nascendo dentro da ESG. Carla, o seu negócio, ele quando naquela parte do risco, ele contribui para mitigar esses riscos. Então, o seu negócio, ele já tem um propósito inerentemente ESG. E aí, Uhum. o que que você precisa estruturar? E eu acho que toda vez que eu vejo um negócio nesse sentido, que soluciona um problema, que ajuda a atingir alguma meta da ODS, por exemplo, o que eu tenho visto é que o negócio por si só já é sustentável, já atua nessa questão de sustentabilidade ambiental, e aí a gente tem as questões de sustentabilidade financeira e etc., porque é uma questão ampla, mas é como eu vou comunicar aquilo. Então, eu preciso olhar para as ferramentas, né, do ESG, o próprio ODS é um bom ponto de partida para você, de olhar para aquelas metas e encaixar tudo que você faz, tudo que o seu negócio entrega e tentar entender assim, como que eu vou vender o meu produto mostrando essa qualidade? O que que a pessoa, na hora que ela vai pesquisar num site, ela quer ver sobre esse produto? Ah, ela quer ver
que eu estou fazendo uma gestão de resíduos, uma economia circular, porque é isso que você está fazendo. Você está pegando algo que seria jogado fora e reutilizando isso e gerando uma nova fonte de renda. Então, essencialmente, você está contribuindo para a economia circular. Por outro lado, você atende uma cadeia. Então, você vai lá no fornecedor, no agricultor, e você está gerando uma fonte de renda para ele. E, ao mesmo tempo, você está gerando fonte de renda para uma outra pessoa na ponta. Então, quando você começa a mapear a sequência do seu negócio, então, você mapeia a sua operação, e aí você vai colocando assim, o que que isso contribui? Onde que isso afeta? E vai fazendo, e vai pensando exatamente, e vai pensando em como expor isso, porque a comunicação, ela é relevante. Demonstrar que você valoriza a sua cadeia e tudo mais, e qual que é? E talvez até pensar numa teoria da mudança, pensar assim, como seria se o meu negócio não existisse? E qual que é o impacto positivo que ele gera? E deixar isso muito claro e principalmente, se você começa a fazer uma avaliação das ferramentas, começa a entender as ferramentas ESG, você já vai, mesmo que não seja num curto prazo, você já vai atendendo os requisitos para futuramente você conseguir pegar uma certificação B. Por exemplo, hoje, esse cliente que eu conversei, ele falou, eu mesmo fiz a minha certificação B. Em 3 meses ele foi aprovado e ele preencheu o formulário em um dia. Por quê? Ele já foi, ao longo da implementação dele, olhando tudo o que precisava e documentando tudo o que ele fazia. Então, quando chegou na hora, ele mesmo fez. Em 3 meses ele virou um case do sistema B, porque tem gente que leva 3 anos para conseguir atingir a pontuação necessária. Então, mapeia tudo, anote tudo que você faz, tenta pensar nos impactos, tenta mensurar, ó, quantos insumos eu comprei, quantos insumos eu retirei né, que iria para um resíduo, qual que seria dessa destinação, quanto de reais eu gerei de impacto para aquele agricultor. E aí você vai vendo materialmente o que você vai comunicar. Fez sentido? Fez, não, fez totalmente sentido, assim, a gente já vem, assim, lendo, né, sobre ESG e tudo, só que às vezes eu não sei se eu posso dizer, né? É difícil para mim implementar, sabe? Seguir o passo a passo, entender quais são as certificações, o como é que eu me certifico. Então, isso ainda é algo para mim que é difícil, né? Assim, de estar fazendo, né? E até porque é uma startup, né? Eu não sei como são as startups aí, sul, sudeste, mas aqui no Nordeste a gente sofre muito, assim, né? Em questão de recurso, de Ó, inúmeras. a minha sugestão para todos. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Ó, a minha sugestão para todo mundo. Anote, documente tudo que você faz, assim. É bobo, mas documenta aquilo, de alguma forma. Vai escrevendo, vai colocando print, vai tirando foto. Não sei, documenta. Enquanto você não está num estágio ainda que te permite pensar nisso, mas quando você tiver, você já vai ter tudo meio compilado. O SG é complexo às vezes, mas ele fica mais complexo quando você cresce. Se você vai fazendo alguns exercícios, talvez pensando nessa cadeia lá que eu mostrei, você coloca isso desde quando a sua startup nasceu, porque ela já nasceu com um propósito, então ela intrinsecamente ela é SG, ela só precisa de adequar as ferramentas certas e se comunicar adequadamente. Então, vai ficando mais fácil e quando você para e você consegue colocar a sua intenção nisso, porque primeiramente é o negócio crescer, você vai ter algo mais simples, sabe? Entendeu?
Sim, entendi, entendi. E Obrigada. assim, sério, quiserem tirar alguma dúvida, disposição mesmo. Eu já estou te seguindo no LinkedIn. Eu já ia dar essa dica, Carla, já aproveita, já sigam a Clara, tá? Porque é no dia a dia que vai surgindo as dúvidas, né? No exercício da prática, ainda mais de uma agenda que é novo para todo mundo, né? Tá todo mundo redescobrindo, e como a Clara falou, se atualizem o tempo inteiro de conteúdo sobre o assunto, porque é volátil, super rápido, e é isso, a gente vai mudando de acordo, vão mudando os riscos, né? Então, É. E tentem, assim, igual o seu negócio solucione um problema. E quando a gente pensa no SG, essencialmente a gente está falando de um problema na cadeia inteira. Então, se as empresas que são sustentáveis, que atendem à agenda, começam a negociar entre si, você começa a reduzir o risco da cadeia, né, de suprimentos, de fornecedores e etc. Então, se você tem um negócio, aí tem outro que também adequa à agenda, que compra de você, ou que você compra dele, tudo vai fazendo mais sentido e a gente vai gerar um impacto muito maior, porque vai escalar. Então, o ecossistema, ele é importante por isso, porque ele garante que a cadeia está aderente. E a mais gente alguma está no... pergunta, pessoal? Eu só queria comentar que esse é um tema tão bacana que, inclusive, eu estou tendo a oportunidade de falar sobre ele na faculdade. Que nem um dos projetos é o projeto de vida que a gente está fazendo na faculdade, né, para se entender como pessoa e como agente. E o professor citou, né, esses termos da ONU, inclusive falando que para o decorrer, né, das atividades a gente teria que escolher um dos temas e trabalhar em cima disso. Então, olha que interessante que até nas universidades já estão colocando, né, em pauta. Nossa, é muito bacana. Quando eu fui para a Inglaterra, foi a primeira vez, não existia ODS ainda, existia Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Então, tem muito tempo. E foi a primeira vez, eu tive que sair do Brasil para escutar isso pela primeira vez. Então, quando alguém fala comigo, essas coisas não dão certo, que não sei o quê. Hoje, nas universidades, nas escolas, tem escola de nível básico, né? Ensinando isso para as crianças, eu falo assim, essa agenda avançou muito. A gente olha para investidor, preocupando com os ODS na hora de fazer um investimento, você fala, a agenda avançou muito. E eu acho que só vai avançar cada vez mais, porque a gente precisa mitigar aqueles riscos. Senão, assim, a gente sabe o que vai virar o mundo, né? A gente já está vivendo na pele os problemas, então virou urgente. Então, assim, quem sai na frente bebe água limpa, vocês, né, aí na faculdade, comecem, façam um TCC disso, gente. Pesquisem, escolham um tema, vai lá e tal. Porque tem muito. O pessoal pergunta assim: a inteligência artificial vai acabar com o trabalho? Alguns trabalhos, sim, mas outros não. Então, o trabalhador, o profissional de SG, está crescendo. A demanda por ele está crescendo cada vez mais. E em todos os setores, todos os setores. Então, assim, as portas estão abertas. Eu gosto muito de trabalhar com propósito. Eu acho que quando você faz algo com impacto social, socioambiental, é gratificante, você consegue ganhar dinheiro com isso, mas você se sente bem fazendo isso, sabe? E cada vez mais a gente viu nesses anos de pandemia e tal, o quanto que a saúde mental, o quanto que o propósito ele é fundamental para o sucesso da nossa vida como um todo. Então, acho que é isso, né? Sexta-feira, gente, vamos beber cerveja. Tá na hora, né, pessoal? Bom, gente, eu queria agradecer muito todo mundo que ficou agora, em plena sexta-feira, esse horário. Agradecer a Clara pela disponibilidade, a Cris pelo apoio, o Júnior, que acabou de entrar aqui, certeza que foi só para dar um oi para Clara, né, Júnior? Sim, vim dar um oi e agradecer pela parceria de sempre, dizer que tô com saudades. Hum.
Ai, muito fofo. Certo, gente, mas é isso. Vou parar aqui de gravar agora para a gente se despedir. Mais uma vez, muito obrigada, Clara, e obrigada a todos pela presença.